Pode ir? E se eu te disser que o aumento de 1 grau na temperatura do planeta pode gerar violência, você acredita em mim? Pois é, uma das maiores dificuldades da sustentabilidade é justamente essa relação de causa e efeito, que nem sempre é direta. Hoje, a gente usa 100 vezes mais energia que os nossos tataravós usavam lá em 1700 bolinha. Você sabe o que isso significa? Mudanças climáticas, ué. Isso mesmo, Juju, mudanças climáticas. Explica isso melhor. Lá em 1700 bolinha, os nossos tataravós, eles não tinham como estocar energia. Então, o que eles faziam? Eles usavam a energia dos moinhos, a energia a lenha, a tração dos animais, aquela coisa bem rústica. Só que aí, com o passar do tempo, a gente descobriu que dava para estocar energia de forma concentrada, com petróleo, com gás, com carvão, o que é muito bom porque isso gerou muita qualidade de vida para as pessoas. Só que petróleo, gás, carvão, eles são combustíveis fósseis que emitem muitos gases. É aí que aparece esse tal do efeito estufa? Isso mesmo, Juju. Então, os gases de efeito estufa, eles têm propriedades de aquecimento. Se não fosse por causa deles, a gente estava aqui tudo congelando. Mas então, graças a esses gases... Pode ir? Mas graças a esses gases, a gente consegue habitar um planeta numa... Não é um planeta. Consegue habitar o planeta. Mas graças... Mas é por causa desses gases que a gente consegue habitar o planeta em uma temperatura agradável. Agradável? Acontece que a gente não sabe brincar direito e perdeu a mão. Com o uso intensivo de energia, a gente passou a emitir muito mais gases do que antigamente. E é por isso que o mundo tá ficando cada vez mais quente. E não tá ficando agradável, não. Vem no Rio de Janeiro no verão pra vocês verem como é que tá. Tá quente. Mas o que isso tem a ver com consumo, Juliana? Caramba, Juju, tem tudo a ver. É claro que a energia não é a única culpada pelo aquecimento global. Tem a agricultura, tem a pecuária, tem os processos industriais, tem um monte de coisa, mas o grosso mesmo é a energia. Por exemplo, a gente precisa da energia para os tratores e as máquinas que vão cultivar o algodão. Aí o algodão, ele vai passar por um processo industrial que vai precisar de energia para transformar o algodão em fio, aí depois transforma o algodão em tecido, aí o tecido vira aquela roupa que a gente usa. E a gente também não pode esquecer que tem o pós-consumo. Você sabe quanto tempo demora para uma blusa de algodão se decompor? Um copo plástico, e aí eu fiquei falando com a mão na boca. Um copo plástico, por exemplo, copo plástico super simples que todo mundo usa aos montes, ele pode ficar circulando por aí por até 450 anos. Ah, tá. Então a culpa desse calorzão é do plástico. Na verdade, Ju, a culpa não é do plástico, a culpa é nossa. É a gente que não sabe usar direito. E a quantidade de lixo que é gerado é enorme. A gente não tem mais espaço para construir aterro. Isso quando o lixo é coletado. E quando não é? Imagina um lugar que não tem saneamento ambiental. Você sabe do que eu tô falando. São vários lugares no Brasil. É esgoto que corre a céu aberto, é lixo que não é coletado, é criança no meio de tudo isso. E aí a gente tem um monte de doença que nem era mais para existir, não num país como o Brasil. E essas doenças, elas geram uma pressão enorme no sistema público de saúde. A gente poderia gastar dinheiro com pesquisa, com tratamento de doenças complexas, só que por causa disso, acaba que o dinheiro da saúde vai para o tratamento do básico, do básico, do básico. E aí, voltando a falar sobre resíduo, o brasileiro ele gera, em média, um pouco mais de 1 quilo de resíduo por dia por pessoa. A média de descarte... Peraí, que cocei o nariz. A média de descarte do carioca é de 1,3 kg por dia por pessoa. O paulista, ele descarta, em média, 1,4 kg por dia por pessoa também. Só que a história ainda pode ser pior, sabe por quê? A minha cidade, que todo mundo acha que é o Rio, mas não é Brasília, descarta 1,5 kg de resíduos por dia por pessoa. Além da poluição do lixo, da falta de saneamento que polui rios e mares, tem também a poluição ambiental, que dá um prejuízo pra caramba pras cidades e pras pessoas. Aí quando acabar esse episódio eu vou ter que lavar o rosto. Recentemente, um estudo mostrou que entre os anos de 2008 e 2014, só nas cidades do Rio e de São Paulo, mais de 135 mil pessoas morreram de doenças provocadas pela má qualidade do ar. No estado do Rio de Janeiro, cerca de 14 pessoas morrem por dia por causa da poluição. A região mais crítica é a de Caxias e Nova Iguaçu. Lá, a concentração de poluentes chega a 3 vezes mais do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Qual é a origem de toda essa emissão? Então, 75% das emissões de poluentes vêm dos veículos automotores.
é carro, caminhão, ônibus. E a gente acaba tendo que optar por esse tipo de transporte porque a malha ferroviária e metroviária do Brasil, ó, ela é bem pequena. Isso quando tem, né? Sem contar que a logística de produtos, ela também é toda rodoviária. Então, assim, sem a gente se dar conta, o consumo... E eu esqueci. Então, assim, sem a gente se dar conta, o consumo em excesso, ele gera uma série de consequências e impactos. Travei nesse final, cara, que na maioria das vezes. Então, assim, sem a gente perceber, o consumo em excesso, ele gera uma série de impactos e consequências que, na maioria das vezes, ele nem é direto. Lembra quando eu falei no início do vídeo que o aumento de 1 grau na temperatura pode gerar violência? Então, vamos pensar. 1 grau a mais na temperatura pode gerar perdas na agricultura. Essas perdas levam a uma migração em massa da galera que mora no campo para as cidades. E as cidades, elas não têm infraestrutura para receber um grande volume de pessoas. Isso vai fazer uma pressão muito grande em sistema de saúde, habitação, transporte, educação. E emprego? Vai ter emprego para todo mundo? Infelizmente não vai ter não, Juju. E sem emprego, com moradia precária e com baixa escolaridade, a tendência é um aumento de violência. Mas ó, eu não quero terminar esse vídeo com uma imagem negativa não. Vamos pensar no copo meio cheio. O que a gente pode fazer para reduzir os nossos impactos? Eu, por exemplo, fiquei quase 1 ano e meio sem comprar nenhuma roupa. E nem por isso saí andando pelada por aí. Sabe qual é o melhor da história? Não foi promessa, não foi nada, assim, foi super natural. Eu simplesmente não precisava comprar roupa e nem senti vontade de comprar roupa. Tem gente que diz que eu tenho pouca roupa. Eu falo que eu tenho roupa o suficiente. Eu falo, cara, tem um monte de roupa aqui. Não preciso. Eu não vou comprar. E você, tem feito o quê? Aproveite os comentários e conta pra gente o que você tem feito pela sustentabilidade ou para reduzir os seus impactos de consumo. E não se esquece de inscrever. Aproveita e curte. Não, aproveita. Não é curte, inscreve. Escreve, danado. Aproveita e se inscreve aqui no canal e não esquece de curtir a gente nas outras redes sociais.